versículo 12. O versículo 12 diz: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo falou sobre já nessa sessão final de justificação, capítulo 5 finaliza a reflexão sobre justificação para entrar no tema da santificação, mas aqui ele já vai introduzir esse assunto da santificação, vai ser um bloco de transição. Mas no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele falou que como fruto dessa justificação nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso, acabou a guerra, nós estamos seguros diante do Senhor. E a partir daí ele começou a refletir do capítulo 5, verso 3 ao 10, como nós podemos, a partir dessa perspectiva de paz, lidar com tribulações da vida. Nós podemos, ainda nas tribulações da vida, passar pela aquela trilogia que nós vimos, né, sobre a perseverança, a experiência, a esperança. As tribulações, elas nos movem a lidar com esse caminho. E nós amadurecemos diante do Senhor, diante disso. Passamos por isso com o perigo de desanimarmos, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele enche os nossos corações, ele apazigua os nossos corações diante das aflições da vida. E o versículo 11, ele diz que nós não perdemos as esperanças, porque nós somos reconciliados com o Senhor, nós podemos ter essa esperança fortalecida. Mas agora, qual é a proposta do apóstolo Paulo? Ele falou sobre o pecado, sobre a ira de Deus, e ele falou sobre a salvação em Cristo. Paulo, às vezes, ele faz isso, ele vai prosseguindo o seu raciocínio. Veja, existe uma ordem lógica. A ira de Deus, porque os homens pecaram. A salvação em Cristo, que nos dá a justificação. Isso está fundamentado no Antigo Testamento, capítulo 4, capítulo 5. Nós temos paz. Mas para que ele encerre esse assunto e esse assunto fique bem consolidado no coração e mente de todos os seus leitores, ele vai fazer uma reflexão sobre lá atrás. Ele recua lá para Adão, para falar sobre o pecado de Adão. Para Paulo é aqui onde está a raiz de todo o problema da humanidade. Ele acabou de falar uma sessão sobre problemas, versículo 3 ao versículo 10, dificuldades, tribulações que nós enfrentamos. Mas de onde vem? Qual é a origem de todo o caos da humanidade? Pandemias, sofrimento, guerras. Por que as pessoas morrem? Por que pessoas sofrem tanto nesta vida? E aqui existe um grande divisor de águas, porque as pessoas fazem diversas explicações sobre isso, mas a Escritura diz que o problema primário disso é o pecado original. Quando Adão pecou, Eva pecou, esse pecado original trouxe o problema para a humanidade. E aí nós vamos ver, versículo 12 ao 14, uma reflexão sobre a origem do mal e suas consequências. É a primeira parte do texto. Quando ele diz: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ele está dizendo que esse primeiro ato lá de Adão, esse primeiro ato do primeiro homem, ele fez com que o pecado entrasse na humanidade. Algumas pessoas até imaginam, chegam a conjecturar que se você pega um ser humano, leva ele para uma ilha deserta, onde não tem sociedade, não tem televisão, não tem nenhuma influência de maus hábitos, talvez essa pessoa ficasse pura. Mas segundo a Escritura, essa pessoa não ficaria pura, porque o pecado está dentro do coração, ele é um descendente de Adão. Basta você hoje fazer uma pesquisa sobre as tribos indígenas, você vai ver quais são as práticas. Existem tribos indígenas que, nos dias atuais, eles estão isolados os demais, isolados da internet, isolados de literatura e de outros conhecimentos,
eles estão pegando bebês gêmeos. O primeiro, algumas tribos fazem isso, eles preservam, os outros eles enterram vivo, porque eles acreditam que esse é o procedimento correto. Se uma pessoa nasceu com algum problema físico, eles enterram aquela pessoa na hora. Eles estão isolados de tanto conhecimento, e eles estão... É para aí onde o ser humano caminha, o ser humano tomado de pecado. E Paulo diz que por um só ato do ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A morte, meus irmãos, é de fato a sentença de Deus. Essa palavra morte, por Paulo, ela é usada em vários sentidos. Primeiro, a morte é uma vida de pecado, uma vida de inclinação para o mal. É a morte física, processo de envelhecimento até a morte. E a separação eterna de Deus. Tudo isso Paulo fala sobre morte. A morte é essa sentença que foi dada pelo pecado de Adão, que passou para toda a humanidade. Todos nós passamos pelo processo de envelhecimento, caminhamos para a morte. Temos a esperança da ressurreição, mas todos nós ficamos doentes, todos nós temos problemas físicos, todos nós envelhecemos. A morte, ela entrou no mundo. E ela passou a toda a humanidade. Perceba o que Paulo diz, porque todos pecaram. No raciocínio de Paulo é o seguinte: como é que a gente evidencia que todo mundo tem a mancha do pecado de Adão? É porque todo mundo morre. Se você vê todas as pessoas envelhecendo, e as pessoas só morrem, as pessoas só envelhecem porque eles são descendentes de Adão. O problema do pecado, meus irmãos, é um problema que afetou toda a humanidade. Você pega uma criança de 2, 3 anos, você já vê a mancha do pecado nela. Você já vê ela querendo desobedecer, ela querendo fazer aquilo que desagrada a Deus, porque não há nenhum ser humano que seja sem pecado. É por isso que a humanidade toda foi afetada. E quando você vê o ser humano agindo, ainda que ele tenha virtudes e tenha bons comportamentos, ninguém pode dizer diante de Deus que é perfeito. Porque todos pecaram. A gente diz, Adão errou. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Adão não erraríamos. Algumas pessoas chegam a conjecturar isso, mas o fato é que todos nós pecamos. E por isso todos nós que somos descendentes do nosso pai Adão, nós morremos, caminhamos para a morte, porque o pecado ele afetou toda a humanidade. Perceba que Paulo ele falou sobre a ira de Deus porque os homens pecam. Ele já falou isso até o capítulo 3. Ele falou que a justificação é pela fé. A justificação está fundamentada no Antigo Testamento. E agora ele chega no capítulo 5, quando ele está encerrando o assunto, ele volta lá atrás para falar de Adão. Paulo ele faz isso algumas vezes nos seus ensinos para nos ajudar a refletir o seguinte ponto. A gente só compreende o tamanho da solução quando a gente aprofunda no conhecimento do tamanho do problema. Ele quer mostrar que o pecado, aquela lista de pecados que ele refletiu no capítulo 1, 2 e 3, o pecado da humanidade, o efeito do pecado de Adão é devastador, não é um problema pequeno. Algumas religiões, o catolicismo faz isso, mas algumas outras religiões também dizem que uma criança, ela é inocente até chegar à idade da razão. Mas, meus irmãos, não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura diz que o pecado de Adão ele afetou toda a humanidade, todo indivíduo, todo ser humano precisa de Cristo, precisa de redenção. Nem mesmo uma pequena criança que sai do ventre da sua mãe, ela pode ter a garantia de vida eterna se ela não for remida por Cristo. Esse é o tamanho do problema. Por um só pecado. Não é pelo que ela vai fazer. A sentença do pecado de Adão afetou toda a humanidade e todos estão condenados até que sejam remidos. Ele começa a explicar um pouco, porque às vezes as pessoas acham que o pecado só existe ou quando a criança chega à idade da razão, e tem algumas pessoas que acham que o pecado só existe quando a pessoa tem conhecimento, quando ela peca sabendo. Mas para Paulo o pecado ele está a parte disso. O pecado é a transgressão da lei de Deus, o homem sabendo ou não sabendo. O versículo 13 diz:
Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que Paulo está dizendo é que em Êxodo capítulo 20, Deus fez a promulgação da lei, ele divulgou dizendo isso pode, isso não pode. Antes disso, de Gênesis 3, quando existe a queda, até Êxodo 20, muitas pessoas conviveram praticando coisas que desagradavam a Deus. Essas pessoas não tinham conhecimento profundo sobre a lei, porque a lei só é dada em Êxodo 20. Antes disso, Deus não falou, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Esse período mesmo antes da divulgação da lei, a Bíblia está dizendo que havia pecado no mundo. Então, as pessoas que pecam sem saber, elas estão pecando, elas estão ofendendo a Deus. A ignorância, meus irmãos, ela nunca é um caminho de perdão. Certa vez o Senhor Jesus estava dizendo aos fariseus, porque havia um contexto de que fariseus estavam ensinando um povo que não tinha uma má intenção. Ele estava ensinando eles a seguir por um caminho tortuoso. E aí as pessoas ficaram mais... Olha, tem pessoas sendo ensinadas, a gente vê em várias religiões, pessoas que adentram a igrejas, que ensinam falsamente. E pessoas não são mal intencionadas, mas eles são enganados. E aí o Senhor Jesus diz o seguinte, que quando um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Aquele líder cego, ele vai estar guiando aquela pessoa que não sabe que está sendo guiada para um caminho mau, mas o final das contas, os dois vão cair no barranco, porque a ignorância não perdoa. Isso é tão verdade que a Escritura diz no Salmo, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A luz da palavra de Deus, ela ilumina para nós não cairmos nos buracos. Se você fica na ignorância, você peca sem saber, mas está pecando. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então havia pecado no mundo, ainda que as pessoas não levassem em conta, as pessoas não ficassem chocadas pelo seu próprio comportamento, mas havia pecado no mundo. Versículo 14 diz, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Essa expressão é uma expressão que é muito importante para a gente entender. Se a gente não entender essa expressão, a gente não vai conhecer muito bem o problema que ocorre em Romanos capítulo 6 e capítulo 7. Paulo usa essa expressão, a morte reinou, ou outro momento ele vai dizer, a vida reinou a vida. Sempre que ele usar essa expressão, a morte reinou, é para dizer que o pecado prevaleceu. A morte reinou significa que no trono ficou o efeito do pecado, o domínio do pecado. Ele está dizendo que Adão até Moisés, sobre esse período de ignorância, que as pessoas não sabiam que estavam pecando, o que prevaleceu foi a desobediência. As pessoas não sabiam como agradar a Deus, não sabiam detalhadamente. Nesse tempo haviam adoradores do Senhor, mas eles não conheciam profundamente o conhecimento da lei, ele dá esse conhecimento minucioso. A morte reinou, o pecado prevaleceu, haviam hábitos que não eram agradáveis ao Senhor, a morte reinou. De Gênesis 3 até Êxodo 20. Perceba que o problema não começa a aparecer em Êxodo 20, quando Deus dá inúmeras leis. O problema já existia antes, o problema do pecado. O que acontece a partir de Êxodo 20 é o conhecimento do problema. Porque a morte reinou de Adão até Moisés. E ele usa uma expressão para dizer assim, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou. Aqueles que pecaram sabendo. Porque Adão pecou sabendo. Deus disse, não pode comer desse fruto. E ele foi lá e comeu. Mesmo sobre aqueles que pecaram sem ser por rebeldia consciente. As pessoas que pecam na ignorância, elas pecam e são subjugadas pelo pecado. O pecado reina sobre suas vidas quando elas pecam na ignorância.
E aí Paulo faz algo que é o que ele se propõe a explicar nesse texto, que diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. A Escritura, meus irmãos, ela em todo o tempo está falando sobre Cristo. Desde o Antigo Testamento, os sacrifícios, os personagens. Isaac, ele é levado pelo pai para ser morto, para depois não ser morto, ele ser liberto daquela aparente perigo de morte, para representar que Cristo é aquele que vai morrer e vai voltar em vida. Isaac é um tipo de Cristo. A história de Davi, a história de Moisés, várias histórias representam a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, os seus atos. Mas muitas vezes a Escritura ensina sobre Cristo de modo oposto. A história de Jonas é um exemplo disso. A história de Jonas é a história do Evangelho, mas é uma história invertida. Jonas representa Cristo, mas tudo o que ele faz é como se ele fosse um Cristo oposto. Jonas é o profeta que Deus manda ele fazer uma missão e ele desobedece, Cristo é aquele obediente. Jonas é aquele que vai ficar 3 dias no ventre do grande peixe por causa do seu pecado e sua desobediência. Cristo é aquele que vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra por causa da sua obediência. É interessante que a história de Jonas, se você atentar, ele é pior que o pagão. Porque no navio, quando o mar está revolto, os pagãos vão orar. E Jonas faz o quê? Vai lá para o fundo do barco, vai dormir. E Jonas sabe que o problema da ira de Deus é por causa do pecado dele. Porque quando as pessoas chamam ele diz, eu sei porque o mar está revolto, é porque Deus está irado comigo. Me joga no mar que o mar vai se acalmar. E Cristo, ele foi morto por causa da ira de Deus para com os homens, não com ele. Ele era aquele que tinha o favor de Deus sobre a sua vida. Ele é exatamente o oposto de Jonas. Jonas ali, arrependido, Cristo é aquele que não se arrepende porque jamais pecou. Ele sai do ventre do grande peixe e forçado agora, ele vai pregar e vai pregar de mau grado. Já pensou um pregador que vai pregar e não quer que os ouvintes se convertam? É Jonas. Ele vai pregar para Jonas, para os ninivitas, e ele passa rápido. Se ouvir, ouviram. E quando as pessoas ouvem, se arrependem, se convertem, o que é que ele faz? Ele vai para o deserto e ele deseja para si a morte. A Bíblia diz que Cristo é aquele que veio para levar o Evangelho às nações, e quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Então a história de Jonas é uma história invertida. Tudo aquilo que ele faz é exatamente o oposto que vai acontecer com Cristo. A história de Adão também, ela prefigura Cristo, mas é uma história invertida. Assim como Deus colocou um homem para representar toda a humanidade, todos aqueles que estão nele. E ele falhou, fracassou. Adão, Cristo é aquele que vem e vai cumprir a obediência perfeita. Todos que estão em Adão morrem, todos que estão em Cristo têm vida. Em Adão está toda a humanidade, em Cristo está os seus eleitos, os seus remidos. Um cabeça que traz condenação e morte, um cabeça que traz vida e santificação. É exatamente desse modo. É o que ele se propõe a explicar agora do verso 15 ao verso 19. Ele vai comparar os efeitos da obra de Adão e da obra de Cristo. Perceba que primeiro ele faz uma afirmação, verso 15. Ele apresenta 2 argumentos, versos 16 e 17, e 2 conclusões, versos 18 e 19. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom... existe um paralelo entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Mas ela não é um paralelo de iguais, de mesma intensidade, porque a obra de Cristo ela é superior na sua intensidade. Porque pelo pecado de um só homem, ele diz muitos morreram. E entenda que quando Paulo quer dizer aqui muitos, ele quer dizer toda a humanidade. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se morreram muitos pela ofensa de um só, o dom da graça ele foi abundante sobre muitos, ele é maior.
ele não diz o porquê, mas ele diz que é maior. A obra de Cristo é mais abençoadora do que o efeito destrutivo do pecado de Adão. Um só homem, Jesus Cristo. Um só homem, Adão. Ele começa agora a argumentar, e ele vai dizer no versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Às vezes Paulo, é difícil entender essas comparações, que ele vai produzindo várias comparações, mas o que ele está dizendo aqui é no quesito quantidade de pecados. Se nós fizermos um comparativo de quantidade de pecados, em Adão foi um só pecado para a pessoa sair da situação de sem condenação, pureza para condenação. Mas para tirar dessa situação de condenação, para voltar à situação de justificação ou pureza, o Senhor perdoou vários pecados, porque Ele perdoou a sentença do pecado de Adão e Ele perdoou todos os pecados que nós cometemos no passado e que ainda vamos cometer. Então, a obra de Cristo, ela não lida apenas perdoando um pecado. Não é como Cristo dissesse, olha, eu perdoei o pecado que tem sobre você de Adão e agora é por tua conta. Ele perdoa muito mais pecados. Não foi só um pecado, no quesito quantidade de pecados, a graça deriva de muitas ofensas. Ele lidou com uma quantidade enorme de pecado para nos perdoar, para nos tirar das trevas, para trazer para a luz. No quesito quantidade, a obra de Cristo é superior à obra de Adão. Se a morte reinou, versículo agora 17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o problema do pecado de Adão não foi apenas que as pessoas eram condenadas para a eternidade longe de Deus, mas houve uma transformação no ser humano. O ser humano já não era mais o mesmo. A partir do momento que Adão pecou, a Bíblia diz que ele não tinha prazer, mas ele se escondeu de Deus. Ele se encontrava com Deus, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. E não apenas isso. Quando Deus perguntou a ele o que havia acontecido, aí começou o homem colocar a culpa na mulher, a mulher colocar a culpa na serpente, cada um jogar a culpa para o outro. O ser humano agora não era mais humilde. O ser humano agora estava com o coração inclinado. Antes, quando Adão viu a sua mulher pela primeira vez, é uma poesia. O texto é composto numa poesia, uma rima. E ele fala que ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ele fala do seu amor que ele tinha por aquela mulher. Mas com o pecado, ele diz, ela é o problema. Ele já começa a ter um outro tipo de comportamento. Então, isso que o apóstolo Paulo disse, que a morte reinou de Adão até Moisés, no versículo 14, é o que acontece com a humanidade. A humanidade afetada pelo pecado, ela tem inclinações carnais, ela tem tendências pecaminosas. Por meio de um só pecado, toda criança que sai do ventre da mãe, ela sai agora uma criança desobediente, uma criança manchada pelo pecado, uma criança agora que precisa ser ensinada, ser orientada, ser instruída, porque toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Toda a humanidade tem essa expressão que pesa sobre cada indivíduo, a morte reinando, por causa de ofensa de um só. Se você pega uma criança e coloca ela numa ilha deserta, sem influência de nenhum meio externo, ela vai desenvolver hábitos pecaminosos, assim como as tribos indígenas desenvolvem. Porque o problema está dentro dela, o problema não está no mundo. O problema não está na cultura. É verdade que a cultura muitas vezes agrava isso, com ideologias, práticas, conceitos perversos. Mas o ser humano, ele tem um coração, ele tem um coração manchado. A carne luta contra o espírito, é o que Paulo diz, para a vida do crente, porque a inclinação da carne sobre o ser humano é uma inclinação pecaminosa. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou.
sobre os homens, a morte domina sobre os homens. Mas aí ele usa uma expressão agora que vai ser o que ele vai desenvolver no capítulo 6. Agora ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O argumento de Paulo é que se aqueles que são afetados pelo pecado são inclinados para desobedecer, então aqueles que forem redimidos em Cristo, eles não apenas serão perdoados, mas eles serão agora capacitados para reinar em vida, para subjugar o pecado. É verdade que nós não somos perfeitos, mas o justificado, e esse é o argumento que Paulo vai expressar, nós temos condições de vencer a luta contra o pecado. Nós temos condições de não vivermos mais aprisionados em hábitos pecaminosos. Nós temos condições em Cristo, por meio da obra de Cristo. Se a obra de Adão trouxe inclinações carnais, a obra de Cristo tem condições de nos fazer reinar em vida, de obedecer a Deus, de viver uma realidade distinta daquela que foi entre Gênesis 3 e Êxodo 20, reinar em obediência por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se nós dissermos que hoje nós estamos na mesma realidade de uma pessoa antes da conversão, de que nós não conseguimos obedecer, que somos incapazes de olhar para a lei e viver em santificação, nós estamos tendo um problema com o poder da obra de Cristo, porque a obra de Adão trouxe essa inclinação para o mal. O que Paulo está dizendo é que a obra de Cristo trouxe uma capacitação para obedecer, para reinar em vida. Reinar em morte é não conseguir obedecer. Reinar em vida é andar em santificação, andar pela lei. Ele avança nessa conclusão, a gente vai ver verso 18 e 19, uma repetição de alguns termos, porque o propósito é exatamente esse. Quando ele diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Ele tem dois argumentos, verso 16 e 17, e ele tem duas conclusões, verso 18 e 19. Perceba que o verso 18 é a conclusão do verso 16. Por isso que às vezes é complicado entender o escrito de Paulo, ele está fazendo esses paralelos. O verso 18, ele está dizendo, olha, tudo reside num só ato de Adão. É aqui que tem a condenação para toda a humanidade, não é por causa do que as pessoas escolheram, o caminho que as pessoas escolhem, isso são causas secundárias. As pessoas explicam por que aconteceu o Covid. A explicação é que havia um morcego num mercado na China e isso afetou toda a humanidade. Isso trouxe uma pandemia, trouxe uma desordem para toda a humanidade. Isso é a causa secundária. A causa primária é porque Deus está irado com a humanidade por causa do pecado, em primeiro lugar, o pecado original de Adão. E por isso o Senhor falou que ao longo da história da humanidade vão haver guerras, pandemias, mortes, doenças. Por causa da causa original, por um só homem entrou o pecado, houve condenação, isso ofendeu a Deus. Tudo que acontece, tudo que os homens fazem é consequência desse problema original. E a Escritura, ao apresentar Cristo, ele apresenta a solução para o maior de todos os problemas. O problema que causa os outros problemas. É o problema do pecado original que causa a desobediência dos filhos, o adultério nas famílias, roubo, pessoas roubando, pessoas fazendo maldade, pessoas matando, pessoas brigando, nações tentando tomar bem de outras. É por causa do pecado original. Aqui está o problema central e por isso que a obra de Cristo é tão relevante. A justificação de Cristo, ela é não apenas a solução para um pequeno problema, mas ela é para o maior de todos os problemas. O problema da condenação eterna, o problema da morte. A obra de Cristo, ela veio para resolver o problema que foi o problema de Adão. Que trouxe uma destruição para a humanidade. Um outro
Por isso que a Escritura chama Cristo, Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão, aquele que trouxe vida para aqueles que creem nele, para trazer um só ato de justiça. Não é, meus irmãos, a nossa obra, o nosso mérito, o nosso esforço, mas é a obra de Cristo. Não é o que a criança vai fazer para ela se tornar pecadora, foi o ato de Adão que fez ela pecadora. E não é também o que nós vamos fazer para nos termos vida, mas a obra de Cristo, um só ato traz morte, um só ato traz vida. Agora o verso 19 ele vai explicar o verso 17, quando ele diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornam pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse sentido aqui se tornar justo é se tornar obediente. Ele está falando que o pecado de Adão fez com que as pessoas se tornassem desobedientes, corações pecaminosos. E a obra de Cristo, meus irmãos, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos capacita para nós vivermos em obediência, para nós subjugarmos o pecado, para nós obedecermos o Senhor e termos condições de lutar e subjugar, não vivermos mais escravizados. Paulo vai dizer isso no capítulo 6. Ele vai usar essas expressões: reinar em morte e reinar em vida. Reinar em morte é a realidade de uma pessoa não convertida. Ele vai dizer para os fariseus, para os judeus, vai dizer: vocês são escravos do pecado, mas conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Aí os fariseus não entendem, mas nós não somos escravos. Eles estavam pensando que Cristo está falando em termos literais, que em termos de ter algemas, de ter que pagar, trabalhar forçado. Mas Cristo está falando sobre escravidão do pecado. Ele está dizendo: vocês não conseguem ter hábitos positivos, seus hábitos de vocês são sempre pecaminosos. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Depois dessa salvação, vocês vão ter agora condições de subjugar o pecado, de obedecer, de andar em santificação. A obra de Cristo, meus irmãos, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos capacita agora a andarmos em santificação. Se a obra de Adão trouxe corrupção, a obra de Cristo trouxe santificação. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3 que Ele nos transforma de glória em glória, a sua própria imagem. Ele nos capacita, Ele nos dá força para andarmos em santificação. E aí ele vai concluir essa sessão, verso 20 e 21, dizendo o seguinte: qual é o propósito da lei e o propósito da graça? A lei veio para que aumentasse a ofensa, ou algumas traduções dizem, para que avultasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Veja, um dos propósitos da lei, a lei tem vários propósitos, mas um dos propósitos da lei é você perceber o problema. Quem lembra aqui há 10, 20 anos, o Brasil, as pessoas não tinha uma legislação tão dura, rígida sobre a pessoa dirigir alcoolizada. As pessoas, era muito comum você ver pessoas, eu vi isso na minha infância, pessoas bebiam e dirigiam alcoolizadas. Depois houve uma legislação mais rígida e agora se a pessoa pega, a pessoa vai ser presa. Então, aí começou-se a pessoas serem presas, começou-se a ter pessoas pagarem multa, porque até na hora lá do bafômetro a pessoa pode se recusar, né, a fazer o bafômetro, aí ele vai ter que pagar a multa, vai ter a carteira apreendida. Tem uma legislação sobre isso. Mas o problema já existia, as pessoas dirigiam bêbadas. O que aconteceu foi que a lei mostrou como a sociedade, e quantos casos as pessoas eram mortas, né, acidentes, porque a pessoa estava dirigida alcoolizada e matava uma pessoa, acidentes de trânsito. A lei ela veio apenas mostrar para a sociedade que agora passou-se a prender, ou pessoas a pagarem multa, em muito maior número, porque houve a lei, mas o problema já existia. A lei ela existe para avultar a ofensa, para mostrar o quanto as pessoas ofendem a Deus. As pessoas já ofendem. As pessoas, quando elas conhecem a lei, elas compreendem o quanto elas ofendem a Deus. As pessoas que viveram de Gênesis 3 a Êxodo 20, elas viviam e não se importavam com o pecado.
mas elas continuavam ofendendo a Deus. E Deus deu a lei para dizer isso pode, isso não pode, para que as pessoas compreendessem o quanto elas são pecadoras diante de Deus. Isso é usado na Escritura até como elemento evangelístico, é interessante isso, né? Quando o jovem rico se aproxima de Cristo, Cristo não falou, ele queria a vida eterna, o jovem rico, Cristo não falou, abre o seu coração, ore comigo. Ele não falou isso. Ele não pegou a pulseirinha com as bolinhas e falou assim, vá para esse primeiro ponto, esse segundo ponto, terceiro ponto. Ele não falou, olha, os 5 passos para você se salvar são esses. Ele não falou isso, ele falou o que diz a lei. Ele levou aquele jovem a olhar para a lei. O jovem disse, eu tenho cumprido a lei, eu tenho sido obediente. Aí Cristo disse, vai lá e venda os teus bens e dá aos pobres. Deus não exige que você venda todos os seus bens e dê aos pobres, mas o que Cristo queria era que ele entendesse que ele era uma pessoa avarenta, ele tinha pecado. Ele usa a lei para fazer com que ele entenda o problema. Deus deu a lei para que as pessoas entendam, eu sou pecador. Para que a pessoa entenda o tamanho do problema, o tamanho do pecado. A lei veio para que avultasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais, ou superabundou a graça, quando eu entendo que o pecado de Adão me trouxe tamanho prejuízo, mas a obra de Cristo me trouxe tamanha solução, eu começo a valorizar. Eu só vou entender o que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, quando eu entender que eu preciso entender o tamanho do problema, para eu entender o tamanho da solução, para eu valorizar o tamanho da solução. Eu costumo dizer, uma medicação para tratar uma virose, talvez você encontre por R$2, R$3, porque é uma virose. É um problema. A medicação, ela vai ali, né, segurar a febre, vai tirar um pouco da dor. Você vai ficar ali 1 dia, 2 dias, a virose vai passar e aquela medicação simples. Mas imagine uma medicação que foi inventada para curar o câncer. Essa medicação, ela é uma grande medicação. O que Paulo está fazendo aqui ele está dizendo que o problema do pecado não é uma virose, é um câncer. Quando você entende a desordem que causa o pecado não é como o catolicismo diz, que só afeta as crianças na idade da razão. Algumas igrejas evangélicas dizem isso. O pecado afetou toda a humanidade. A Bíblia diz que o pecado me concebeu a minha mãe. Isso na igreja presbiteriana é algo muito claro, porque nós, quando temos os nossos filhos, nós trazemos os nossos filhos à frente para serem batizados, porque Paulo diz em Colossenses 2 que o batismo é a circuncisão de Cristo. Nós não estamos dizendo que os nossos filhos estão salvos. Nós estamos dizendo que nós cremos na promessa de que Deus vai visitar a nossa descendência, mas nós oramos por eles. Nós pregamos a palavra, nós disciplinamos eles. E eles passam a fazer parte da igreja visível, mas eles não têm todos os privilégios, eles não podem participar da ceia do Senhor. Eles não têm todos os benefícios. E nós começamos a instruir os nossos filhos para que eles entendam o problema do pecado, para que eles se arrependam, eles se convertam. Até que eles cheguem à idade da compreensão, para que eles possam professar a fé. Pode ser com 12 anos, pode ser com 15 anos, pode ser, não tem uma idade específica. Eles precisam entender o Evangelho para eles professarem a fé. Mas as nossas crianças, os nossos filhos, eles têm um problema do pecado. E eles, ainda que foram batizados na infância, eles têm um problema do pecado. E na igreja presbiteriana tem algo interessante também, que é quando os nossos filhos fazem 18 anos. É verdade que muitas igrejas não praticam isso. E termina gerando uma desordem no meio das famílias, dando falsas esperanças. Mas se seguirmos o rito, de fato, presbiteriano, que entendo que isso aqui tem uma base bíblica muito forte. Se o seu filho fez 18 anos e ele não professou a fé em Cristo, ele deve ser excluído da igreja visível, porque ele não quer ter Cristo como seu Salvador. Não há nenhuma esperança para ele, por ele ser meu filho, por ele ter crescido na igreja. Não há nenhuma esperança. Se ele não professar a fé em Cristo, ele tem que ser tirado do rol de membros.
Ele já não podia participar da Santa Ceia, agora nem mesmo parte da Igreja Visível. Está na Constituição da Igreja Presbiteriana, por entender somente pela fé. A fé do Pai não salva o Filho. A lei, ela mostra o tamanho do problema e a graça mostra o tamanho da solução. Aí veja como ele vai terminar o capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei mostrou o tamanho do problema. E o tamanho da solução em Cristo nós enxergamos. E qual é o propósito? O a fim de que? Ele termina com essa expressão que nos leva ao propósito. A salvação, meus irmãos, ela nos leva ao que ele vai refletir no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Nós temos uma vida de santificação. Nós não podemos caminhar na Bíblia e parar no tema da justificação. Nós não podemos viver uma vida cristã fracassada, subjugada pelo pecado. Nós temos que viver uma vida de santificação, reinar em vida. A obra de Cristo, ele veio desfazer o efeito do pecado de Adão. Agora eu sou capacitado. Eu olho para a vida eterna. Mas até chegar na vida eterna, eu devo agora ter um novo andar de vida, um andar de alguém que foi transformado pelo Evangelho, por meio do Senhor Jesus Cristo. Adão trouxe desordem, Cristo trouxe restauração da ordem, uma vida de santificação. O verso 21, ele serve como uma ponte para aquilo que nós vamos caminhar ao examinar o capítulo 6, que é o ensino sobre santificação. Ele vai agora avançar profundamente sobre o tema da santificação a partir do capítulo 6. Ele vai dizer que o crente agora não pode dizer mais que eu vivo debaixo do domínio do pecado, porque ele foi capacitado. A obra de Cristo não é um remédio para a virose, é um remédio para curar o câncer. A obra de Cristo, ela me capacita a vencer o pecado. Esse texto, meus irmãos, nós temos algumas conclusões. Ele nos ensina claramente a explicação de toda a desordem do mundo. Por que que você fica doente? Por que que você sofre? Por que os seus parentes morreram? Por que nós temos pandemias? Porque existem várias causas secundárias, mas entenda, a causa primária foi o pecado de Adão. É por isso que muitas vezes nós vamos ter problemas de saúde, é por isso que nós muitas vezes vamos ter dores nesse mundo, é por causa do pecado de Adão, não é porque você é melhor ou pior, é porque existe o caos, aqui não é o céu, aqui existe o caos. É por isso que os nossos filhos nascem com um coração corrupto, é por isso que o nosso coração é corrupto. É por isso que muitas vezes a sociedade agrava isso com hábitos, porque elas têm inclinações para o mal em seus conceitos e práticas. Mas a origem de tudo isso, meus irmãos, não é obra do acaso, não é as culturas. A origem disso é o pecado de Adão, é ali o maior problema da humanidade. É por isso que o agricultor tem até problemas, porque a terra começou a produzir cardos e abrolhos por causa do pecado de Adão. Paulo vai dizer em Romanos 8 que é por isso que a própria criação geme. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que é como se até a árvore sentisse dor e quisesse não viver nessa terra, mas quisesse viver no céu, porque toda a terra foi afetada pelo pecado. É como se a árvore ela quisesse, eu quero morar no céu. É uma figura para expressar como a própria criação ela está em desordem. Você vai numa planta lá, numa árvore e pega uma fruta saborosa, mas às vezes você vai lá e a fruta está podre. Ela está manchada por essa desordem que existe na humanidade por causa do pecado de Adão. Isso é a origem de tudo. Esse texto também nos ensina como a Escritura anuncia Cristo, às vezes, de modo positivo, como Moisés, Davi ensinavam, às vezes de modo oposto, como é a história de Jonas, como é a história de Israel. A Bíblia vai dizer que Israel é o primogênito de Deus e Israel só faz pecado. É interessante que em Mateus capítulo 4, Cristo vai passar 40 dias no deserto e depois ele entra na terra. Aquele relato ele está repetindo Números capítulo 13.
Porque Israel passou 40 dias na terra, no deserto, e foi desobediente, e por isso passou 40 anos de juízo. Como Cristo é o Israel oposto, o Israel obediente, ele passa 40 dias e depois ele entra. O texto lá de Mateus diz que imediatamente, depois dos 40 dias, ele entrou, porque ele foi fiel naqueles dias dos 40 dias. A história de Israel é uma história invertida de Cristo. Israel é o exemplo da desobediência, da murmuração. Tudo que Israel faz é pecado, mas é uma representação da história de Cristo. Exatamente o que é o oposto. Cristo é o Israel, o primogênito de Deus, perfeito em obediência. Aqui, meus irmãos, esse texto também nos dá uma aplicação pastoral aqui para cada um de nós, sobre a nossa responsabilidade como líderes. E todo mundo vai liderar em um dado momento da vida. Você vai liderar na sua casa, o seu filho, no trabalho, num departamento. Em um dado momento você vai estar sobre a responsabilidade de liderança. Veja como um erro de uma só pessoa trouxe uma desordem para todos que estavam debaixo da responsabilidade deles, de Adão. E como um ato de obediência traz uma bênção sobre todos que estão debaixo dele, de Cristo. Aí Paulo, para estabelecer critérios para escolher os presbíteros da igreja, ele diz que saibam governar bem a sua própria casa. Que sejam bons líderes. Porque o problema, meus irmãos, o efeito positivo de uma boa liderança na igreja é tremendo. E o efeito destrutivo de uma má liderança na igreja é algo igualmente destrutivo. Pais que causam desordem para seus filhos. Pais que não querem trabalhar. Mães que não querem cuidar dos filhos. A desordem de mais liderança, você está no trabalho e lá você está debaixo da supervisão de um gerente, só que o gerente é a pessoa mais irresponsável de todas. Aquele setor não funciona. Porque ele que deveria supervisionar, gerenciar, conduzir o grupo para resolver as questões, ele causa toda a desordem. Isso nos chama a atenção sobre a responsabilidade de nós liderarmos para a glória de Deus. Acima de tudo, meus irmãos, esse texto ele nos prepara para aquilo que nós vamos caminhar, se Deus permitir, a partir do capítulo 6. A obra de Cristo não é uma obra que fala apenas sobre perdão. O perdão é tremendo, mas a obra de Cristo é também capacitação para nós obedecermos. Nós não podemos viver uma vida fracassada, mas uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor. Nós agora, salvos pela graça, algo que os reformadores falavam muito, nós agora vamos olhar para a lei. A lei tem um valor tremendo, não porque nós queremos nos salvar pela lei, mas porque agora nós queremos viver um padrão de vida diferente de Gênesis 3 a Êxodo 20. Nós queremos reinar em vida. Nós queremos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores funcionários, melhores cidadãos, para viver uma vida para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar.